Olá, meus caros nobres amigos inscritos do Spook House Assombrades! Sejam bem-vindos! Tio Spook tá feliz hoje, estou sorrindo. Se eu falasse pra vocês... Ó, Lilo, acabou de chegar. Vem cá, Lili. Lili! Tá preguicinha. Lili é meu cachorro, tá? Porta tá aberta. Vem aqui, vem aqui! Vem aqui. Tá aqui toda feliz. Né, Lili? Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de entretenimento, de respostas, perguntas, respostas, curiosidades. Vamos à clareza do Spook Responde. Eu gosto dessa playlist, eu acho divertido. A gente fica lembrando de cada coisa que a gente passa na vida, de cada situação, e aí eu vejo hoje em dia, eu falo, as coisas não mudaram, né? Eu ligo a internet, cada coisa que eu vejo, me cai uma lágrima dos olhos, eu fico chorando, falo, Deus do céu, como pode existir tamanha distorção das coisas? Mas acontece, né, Lili? Mas vamos lá. Bom, todo mundo sabe aqui que o Respondendo aos Inscritos faz parte do nosso canal já há muito tempo, mais de 100 vídeos nessa playlist. E as pessoas que têm dúvidas sobre os vídeos, não são dúvidas pessoais no sentido de dizer, eu acho que eu sou médio, ou sou claro e evidente, você pode me dizer algo? Não, isso não existe, tá? Aqui a gente vai falar sobre perguntas de vídeos. Tio Spook, você me publicou um vídeo assim, 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 eu quero saber sobre ele. Me explique um pouquinho mais. Eu tô falando com a câmera, Lilo. Eu sei, parece doideira. A Lilo parou aqui, ficou olhando pra minha cara dizendo, eu tava com quem, hein? Vem aqui, Lilo. Se quiser subir, vem aqui que eu vou te mostrar a câmera. Vem, quer vir? Vem aqui. Vem aqui. Não quer vir. Bom, vamos lá. Então a gente vai responder perguntas, dúvidas referentes aos vídeos publicados no canal, tá bom? Vamos às dúvidas. E só lembrando, para aqueles que têm realmente essas dúvidas e querem... Olha lá, a câmera ali, ó. Ali, ó. Cadê? Chibi, você quer vir aqui em cima? É sério. Ela quer vir em cima da mesa, gente. Vai, sobe lá. Ela sobe na mesa e fica. Deita aí. Bonitinha. Deixa eu pegar aqui. Bom, daqui a pouco ela vai pedir a minha mão, você vai ver. Ela pede com a pata assim para que eu faça a carinha nela. Então, vou ficar aqui com a Chibilibs. A mãe dela não está. A mãe dela está na casa da abuela dela, né? E só eu e a Lilo fazendo bagunça aqui, festinha com os cachorros da rua, né? Né, Lilo? Regado a ração e ossinhos. Brincadeira. Então, voltando. Para aqueles que querem mandar suas perguntas, é somente por um único endereço de e-mail chamado spookresponde@gmail.com, tá bom? E tá na descrição aqui debaixo do vídeo. Você vai deixar eu responder? Então vamos lá. Rodrigo Oliveira. Bom dia, Rodrigo. Venho. Você, por meio deste e-mail com dúvida, estou assistindo todos os seus vídeos e em nenhum vi até agora como eu posso me proteger ou livrar a minha casa de tais coisas. Se puder me esclarecer de uma maneira mais simples, obrigado e muito sucesso para você. Minha resposta é simples. Não pode. Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. De Rodrigo para Rodrigo. Cara, eu acho que a coisa mais legal é quando a gente vê pessoas com medo daquilo que elas não conhecem, desconhecem e que a sua própria religião condena. A maioria da população brasileira, sem dúvida nenhuma, é católico. Católico, cristão e barra aquilo que faz parte daquela doutrina, religião, conhecimento, filosofia do catolicismo e suas vertentes, ok? Então nós estamos colocando os evangélicos, tudo aquilo dentro do mesmo balaio, tomando como base a Cristo e a Bíblia. Beleza. Então o que acontece? Como é que você quer se proteger de algo que você não conhece, não acredita e a sua religião abomina? Isso para mim, desculpa, eu acredito realmente que isso é um conflito existencial. Por quê?
Porque a pessoa, ela não possui uma crença, ou uma crença muito falha, afinal, se o catolicismo, o cristianismo e suas vertentes não acreditam em vida após morte, não acreditam em espíritos, vocês têm medo do quê? Do nada. Ah, mas eu estou sentindo coisas estranhas, eu estou vendo coisas estranhas, então você está na religião errada. Se você quer aprender por meio de conhecer o espiritismo, as coisas espirituais e tudo aquilo que oscila em torno disso, você tem que ir para o espiritismo e não necessariamente ficar na sua religião. A melhor forma para você se proteger é conhecer. Não tem patuá no mundo que vai te proteger de qualquer energia que você está atraindo para você mesmo. Não tem. O cara fuma, bebe, usa drogas, teve a vida mais louca. Você acha que ele vai estar se protegendo de alguma coisa? Nada, cara. Ele pediu para essas energias estarem com ele. E não adianta chegar numa etapa da vida e falar, parei de fumar. As formas de pensamento ainda estão dentro de você. O registro ainda está dentro de você, sabe? Então não adianta. Eu acho sensacional quando um católico chega para mim e fala, como é que eu me protejo de espíritos? Primeira coisa, troca de religião, cara. Se sua religião não te ensina nada disso, você está na religião errada. O que foi? O que você quer? Diz pra mim. Entendem? Então não adianta. Vocês estão fazendo errado. Se vocês querem aprender sobre o mundo espiritual, tem que entrar em religiões que trazem conhecimento sobre espiritualidade. E mediante ao conhecimento é que surge a luz. Ou seja, vocês vão entender sobre o que acontece na espiritualidade, o que acontece nesse universo e que a maioria das pessoas ainda estão tateando no escuro. Sabe, eu gosto do budismo, gosto do hinduísmo. Por quê? Porque eles são direto e reto. Eles não ficam especulando que é o seu karma da vida passada, é uma situação que você passou. Não tem nada disso. O budismo vai fazer você entrar em contato consigo mesmo e vai fazer com que você enxergue o que é você. E mediante a isso vai explicar o mundo espiritual mediante aquilo que você projeta, aquilo que você vibra e aquilo que você deseja. O que foi que você está inquieta? Vem cá. É aqui com o pai. Engorda. Engorda. Vai, palhaça. Tá gordinha. Entendem? Eu acho genial. Não existe como se proteger. Aqui em casa, entra e sai espíritos. Eu não fico estalando o dedo toda hora e encaminhando essas consciências. Eu tenho mais o que fazer. E, de novo, eu acho que é o seguinte... Como eu sempre falei, existem duas formas desses seres encontrarem novamente o processo de reencarnação. Uma delas é naturalmente. Naturalmente, a consciência desses seres, eles vão perceber o que eles fizeram. E outra, uma hora, dentro da espiritualidade, esses seres vão ser resgatados. Eles não vão ficar ad eternum por aí vagando, andando, sabe? Chega uma hora que eles são levados. Então a gente tem um mecanismo natural de um processo e algo que a gente pode fazer para agilizar. Só que, de novo, eu não vou ficar sentado aqui, com mediante 1 milhão de coisas, ficar fazendo... Não. Tá? Existe um processo natural das coisas. E isso a gente tem que respeitar. Então, assim, o que eu falo para as pessoas a melhor resposta é o conhecimento. Busquem entender, busquem estudar e, sim, busquem trocar de crença. O catolicismo não acredita nisso. Então você não pode ser um católico pseudo-espírita. Isso não existe. Dentro do catolicismo, eles abominam esse tipo de coisa. Ou você é, ou você não é. Então, eu sinto muito, Rodrigo. Quer aprender sobre o espiritismo? Vai e torne-se espírita. Pratique, vivencie, faça parte de um centro espírita. E aí sim você vai começar a entender. Quer entender mais sobre você? Torne-se budista. Comece a buscar a filosofia budista, depois a crença, porque ela é uma religião, existem práticas. E olha, pauleira, as práticas budistas são pesadas, não são tão fáceis assim não. A dedicação, porque você está lidando com uma prática de quase 3.000 anos atrás, então é dificílimo, mas estar ali presente é algo impressionante, cara, entendeu? Conhecimento é a chave. Esse é o primeiro caminho para vocês entenderem. Aí vocês vão ver que a proteção tá aqui. Tá? Cláudia Priego,
Prego, prego na parede. Olá, Rodrigo, tudo bem? Meu nome é Cláudia e tenho uma pergunta. Maldição hereditária existe? Existe. É possível filhos e netos pagarem pelos erros de seus pais e avós? Não consigo entender isso. Porque... Ficou engraçado, paca. Porque, sinceramente, gente, isso foge da minha lógica. E acho meio que injusto eu ter que pagar por algo que não fiz. Isso. Enfim, se você puder me tirar esta dúvida, ficarei grata. É muito legal. Cara, já pensou se tivesse uma pessoa que fala com eco, né? Tipo assim, que nem aqui. Puta, ia ser muito divertido, né? É possível filhos e netos pagarem por erros. Puta, ia ser muito legal. Eu não sei de onde eu tiro isso. Mas vamos lá. Maldição hereditária existe? Essa é uma excelente pergunta. De todos esses anos, em toda a minha indústria vital, eu vi maldição hereditária. Eu vi. É raro, tá? É tipo como se fosse praga de vó. Cara, vai muito além de praga de vó. Mas são situações muito tensas essas. Por quê? Existem situações que condenam as pessoas, mas é raríssimo. Eu não lembro quais foram as situações, mas eu lembro que eu estava fazendo alguma análise de casa, tá? Um serviço pago esse, e na casa deu para ver que tinha uma energia que era bem diferente de uma energia normal. O que é uma energia normal, tio Spook? Energias, ó, a Lilo solta os pelos e gruda na minha barba, fica entrando no nariz, tá vendo? É o que eu falo pra vocês. A Lilo entra e sai, sobe na mesa, faz, pula e tudo mais, aí ela vai dormir. E aí eu que fico com os pelos dela aqui pra ficar tirando. Tem hora que a minha camiseta preta parece que branca, né? Eu estou de suéter. Mas já aconteceu de ver uma casa de uma pessoa e com a Dani, assim, eu falar pra Dani, essa pessoa foi amaldiçoada. Como assim amaldiçoada? É raríssimo, mas acontece. De novo, eu estou falando de todas as casas que eu já limpei ao longo de 20 anos, putz, assim, tipo 5 ou 6 casas, tá? Então é raríssimo acontecer isso. Por quê? Porque a pessoa tem que ser muito boa no que faz. Muito boa, tem que ser aquela porrada. Mas existe, tá? De novo, é muito a exceção à regra. Mas por quê? Porque as pessoas se condenam. Então existem, dentro de uma casa, a gente tem certos tipos de obsessores que são mais tradicionais. Por quê? Porque a sociedade hoje tem um comportamento. Qual o comportamento hoje da sociedade? Vícios. Então você tem obsessores de vícios, tem pessoas que bebem e fumam. Meu vizinho aqui de baixo, ele bebe e fuma. Ele fuma na varanda e fica bebendo e enchendo a cara. É claro que vai atrair certos obsessores. O cara torna-se praticamente um obsessor, tá? Então você tem obsessores desse tipo. Com o surgimento de várias outras doenças e distúrbios, a gente acaba vendo que existem certos comportamentos complicados, principalmente de vícios relacionados a sexo. Existem obsessores sexuais? Existem. Mas eles não estão preocupados em transformar você num cara, sei lá, um ator de filme pornô. Eles vão fazer você tornar-se uma pessoa mais instintiva. Porque o sexo ele é instintivo, ele é muito mais impulsivo. Então essas energias elas são direcionadas para esses seres por meio de atos sexuais e tudo meio aqui animalesco, sabe? As pessoas deixaram de amar para simplesmente ter aquele prazer momentâneo do sexo. Então cria uma deturpação no mundo espiritual. E aí vai, tá? Agora, quando surgem certos seres que separa e fala, cara, esse cara ele é certeiro, ele vai direto numa única pessoa, e ele não quer mais nada, mas ele quer pegar aquele ser, aquela pessoa, alguma coisa que aquela pessoa fez. E aí gera-se a ideia de maldição, tá? É como se realmente tivesse sido uma praga enviada, mas de novo, é raríssimo, é raríssimo. Dificilmente você vai ver pessoas, esses magos, pseudomagos,
esses maguinhos de internet que eu acho o máximo, que conseguem fazer algo desse tipo, que pegam um obsessor e conseguem mandar para casa de uma pessoa. E eu já fui alvo de ódio desses pseudo-magos da internet, porque eles me odiavam, e nada aconteceu. Nada, nada, nada. Nada. Nada, 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 nada. Coisa desse tipo, entendeu? E aí o que acontece? Quando bate aqui na porta, você vai ver que é um obsessorzinho vagabunds, que não tem força nenhuma, você fala, ah, caracoles, isso aí que é o poder do mago? E isso realmente aconteceu, tá? E a gente dá risada, porque você consegue eliminar. Mas existe. E, de novo, essas maldições, elas vão tiro certeiro em cima da pessoa, tá? Mas lembre-se, é uma exceção. Dificilmente você vai ver isso acontecendo. Dificilmente, eu juro, é difícil. De novo, eu estou nessa área trabalhando há mais de 15 anos, tá? Indo na casa, vendo casas, atendendo pessoas. E assim, eu vi pouquíssimas que eu parei e falei, essa pessoa foi amaldiçoada. Juro, 3, 4 no máximo. Não passou disso, tá? Mas existe. Eu sei que não é certo, mas o que adianta? É o ódio da pessoa, é a raiva da pessoa, é o descontrole da pessoa, é a ausência de perdão, a ausência de amor, é a vontade de destruir o próximo, é a vontade de fazer com que o próximo deixe de existir. E existe isso, existe. Até dentro das religiões existe isso, tá? Tem gente que não entendeu a religião, que liga a internet e fica falando de a lei do perdão, o amor, temos que aprender a perdoar, e começa a usar exemplos ali de outras religiões muito antigas, e quando você vai ver, o cara é o primeiro a fazer trabalhos por trás, o cara é o primeiro, tá? Acende as velas e começa a fazer oração para derrubar o outro. É sério, isso eu vejo constantemente, mas não me afeta em nada esse tipo de coisa, em nada, mas eu fico impressionado o blá blá blá. E aí surgem as maldições. G. Amorim. Oh, boa madrugada, Rodrigo. Dani, Lilo e Universitários. Eu tenho uma curiosidade, que mesmo bobinha, resolvi mandar um e-mail e mesmo sem esperanças de você lê-lo, então não vou ler. Estou marafoneando. Eu nunca vi marafoneando. Estou maravilhando as playlists Transforme-se Spook Responde, na qual cheguei no ano de 2018 e, por sinal, são de grande edificação, além de tirar muitas dúvidas que sempre tive, mas até nunca cogitei tirá-las com você. Então, se você já respondeu isso e, bom, ainda não cheguei nela. A pergunta é, sério que você nunca repete as músicas das intros? Como você faz a seleção delas sem dar problemas com direitos autorais e etc.? Abraços e obrigado pela sua dedicação e carinho conosco. Ao contrário, eu já tomei notificação de flag, nunca tomei strike de música não, mas flag já. O que acontece? O meu problema chama-se Epidemic Sound. É uma empresa vagabund que comprou vários direitos de músicas e bloqueia toda vez que eu vou analisar um vídeo, principalmente do Clone, do Renato Garcia e de outros youtubers que compram essas músicas dessas playlists, e aí eles me dão flag. Então, por exemplo, eu publiquei alguns vídeos e esses vídeos ficaram mutados. Então vocês não escutam o áudio. Por quê? Porque a Epidemic Sound me avisou dizendo, é minha essa música. Aí o YouTube fala, então, ele tá falando que é dele, o que você quer fazer? Tira a música. Aí o YouTube me tira a música, entendeu? Eu tenho seleções de jazz e blues antigo. Eu não posso usar, por exemplo, certas músicas de rock que eu gosto. Por quê? Porque existem direitos autorais, sim, dessas músicas. Música tem direitos autorais. E eu não posso usar, pelo menos, nada da música, nada. Sabe? Então eu tenho uma playlist cheia de não usar. Sério, tem músicas muito legais, temas de filmes lindos e tudo mais, eu não posso pegar. Então eu pego músicas que eu sei que não tem uso de direitos autorais, músicas antigas de jazz e de blues. E como eu tenho uma discografia aqui grande e vasta desses estilos, eu vou colocando sempre um estilo diferente. Mas eu já devo ter repetido sim, tá? Mas eu gosto de música, e eu gosto de boa música, tá? Então eu gosto de jazz, blues, rock e country, tá? Tenho até uma tatuagem do Slipknot no meu braço, porque eu gosto bastante da porrada da música dos caras.
Hoje em dia eu tenho escutado, por incrível que pareça, Doom. Doom! Não Doom Metal, mas Doom Doom mesmo. Doom é uma bala, não é? Tem o Doom, a trilha sonora do jogo Doom, tá? Gosto bastante. Tem até uma Radio Doom, do jogo Doom. Eu não vou colocar aqui para vocês, porque senão eu vou tomar flag e vou perder o vídeo. Mas eu escuto Radio Doom, do jogo Doom, que foi lançado pela ID há muito tempo atrás, tá? Eu gosto muito desse som, eu gosto desse estilo, o peso das guitarras, eu acho muito legal, muito legal. Então Radio Doom é o que eu mais tenho escutado hoje. Eu deixo aqui de fundo e fico trabalhando, jogando joguinho e taco a porradaria do metal. Ou eu coloco country e blues. Eu gosto de slow blues, gosto bastante, tá? Do Coleman lá, como é que era o nome do cara? Me deu branco, mas B.B. King, Gary Moore, Coleman, nossa, eu gosto de slow blues, acho legal pra guitarra. E, bom, é isso. Eu tenho um certo gosto legal pra música. Doom! Nossa, aquele joguinho lá é do capeta. Doom! Doom e Quake fizeram parte da minha infância. Kalimá! Kalimá! É sério, Kalimá. Kalima, ou Kalimá. Não era uma... Eles não falavam isso no filme do Indiana Jones? Kalimá, quando tinha que pegar aquelas pedras, não era do Indiana Jones? O que era? Não era... Teve a arca, teve o templo, não é? Que acho que era a deusa Kali, que eles reverenciavam, que tinha como cérebro de macaco, que tinha aqueles caras... Falava Kalimá, Kalimá. Olá, Dani e Rodrigo, Kalimá. Espero que estejam bem, Kalimá. Para mim, aqui é bom dia, provavelmente para vocês, boa noite. Eu estou gravando 7 horas da noite já. Sou paciente de vocês e no momento aguardo o meu primeiro tratamento. Bom, nessa altura do campeonato você já foi tratada, porque eu tenho 12 mil e-mails nesta lista de e-mail. Minha dúvida é, Rodrigo, quando você está fazendo um tratamento em uma pessoa, como você procede quando a mesma está com insônia, ou está em uma festa, ou mantendo uma relação sexual? Sei que o tratamento é feito de madrugada, porém quando a pessoa não está dormindo, como o tratamento é conduzido? Eu trato durante o dia. Eu vou explicar. Obrigado por sanar a dúvida. Abraço, beijos. Kalimá. Kalimá. É o seguinte... Nós tratamos pessoas, né? Parece aquele profeta, nós tratamos, disse uma vez. Bom, nós temos pacientes do mundo inteiro hoje, tá? Então eu tenho dos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Noruega, França, Angola, Japão, eu não sei se teve da China, mas temos Japão. Japão temos muita gente, tá? Então, assim, a gente vê a questão do fuso horário. E, de preferência, a gente faz os tratamentos quando a pessoa estiver dormindo, tá? Isso é de praxe. Então, às vezes, no Japão, eu entro num programa que a gente tem aqui, que é o Time and Date, Date and Time, e aí a gente vê a questão do fuso horário e pega, geralmente, a pessoa dormindo umas 2, 3 horas da manhã. Então, que seja aqui 2, 3 horas da tarde... Eu estou fazendo para a pessoa receber essa energia às 2, 3 horas da manhã do outro lado do mundo, ok? Já aconteceu de eu tratar uma pessoa que está trabalhando de noite sem nos avisar? Já. A gente tratou um DJ, que é o Paulo... Agora eu não me lembro dele o nome. Era um DJ famoso, tá? Que entrou em contato pedindo ajuda para nós. Nós fizemos... um tratamento nele de madrugada, só que ele estava trabalhando. O que aconteceu com ele? Ele dormiu. Ele apagou no meio da picape. Ele estava lá discotecando numa boate aqui de São Paulo e começou... E foi, e dormiu. E ele falou pra gente, pô, eu dormi. Me deu tanto sono, que não tinha Red Bull que segurava. E aí ele teve que ir pra casa. E ele dormiu. E isso acontece. A pessoa dorme. Por quê? Porque eu começo a esvaziar todo o corpo de energia da pessoa e a pessoa começa a ficar um pouco mais fraca.
porque você vai tirando todo o excesso de energia que está sobre a pessoa. Muitas vezes nós trocamos energia, tá? E a pessoa dorme. Dorme, porque eu tenho que tirar a energia ruim e colocar uma energia boa. E nessa troca de energia, a pessoa sente o corpo dando aquela fraqueza, que soninho, e vai embora. É sério mesmo. E isso é de praxe acontecer, tá? Agora, numa relação sexual, nunca aconteceu. Não. Já aconteceu em briga. Namorado com namorada, quebrando pau, gritando um com o outro. Aí eu fiz a sessão, aí a pessoa recebeu o e-mail, ela falou, pô, eu tava discutindo com meu namorado quebrando pau e você fez uma sessão em mim. Falei, porra, melhor momento, né? Mas aí a pessoa tava tão agitada, tão nervosa, tão com raiva que a gente teve que refazer a sessão. Isso aconteceu de verdade, foi chato pra dedéu, porque o que eu tenho a ver que ela tá brigando com o namorado? Porra, mina, vai dormir. Hora de dormir, hora de dormir. Pô, minha mãe falava isso, 8 horas da noite na cama. E vai. Tem que dormir. Ficou lá tretando, dando soco no namorado. Tome ali, tome ali. Não. E aí aconteceu isso de verdade, tá? Então, são situações engraçadas. O cara dormiu. A pessoa geralmente apaga. Ela dorme, tá? Mas como a gente faz, de novo, 3 horas da manhã, é um momento em que a pessoa teoricamente está no seu leito dormindo, são exceções. São poucas pessoas que trabalham de madrugada, pouquíssimas. E a Dani hoje já está mais atenta com relação a isso e avisa a pessoa, falando, tudo bem, qual é a profissão da pessoa e tal. Que tem gente, por exemplo, teve um caminhoneiro, e aí a gente teve que agendar, porque o cara falou, eu trabalho, eu sou caminhoneiro, então a gente tem que ver um horário. Aí ele me deu os dias que ele trabalha e os dias que ele não trabalhava, para poder fazer a sessão nele. Então existem exceções, a gente dá uma olhada sempre nas exceções, ok? Calimã. Thelma Ferreira. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Espero que sim. Tem algumas questões, espero que sejam novas. No entanto, se já foram respondidas, ignore. Ao longo de alguns dias, fui tomando nota de coisas que me vinham à mente. Um obsessor aprisionado no círculo de cristal pode invocar outros para se virarem contra o Rodrigo? Caramba, vocês vivem num mundo de Nárnia. Não. Eu vou explicar essa questão. Thelma, assim, pé no chão. Vamos lá. Quando eu faço o testando demo, eu tenho que isolar a energia desses seres. Quando eu estive com grandes professores chineses, instrutores e tudo mais de técnicas de terapias alternativas, e também davam aula de Feng Shui, de programação de cristais, coisas desse tipo, eu fui atrás de maiores informações sobre como eu posso proceder para criar uma programação para cristais e não pedras. Cristais, mediante a programação de grandes mestres chineses e não os nossos ocidentais leigos, mas os orientais que manjam dos Paranauê, para poder concentrar uma energia tão forte, capaz de isolar por algum período de tempo limitado aquele ser. Por que limitado? Toda e qualquer energia que você coloca no mundo espiritual, ela é consumida. O que é consumida? Ela esvaire. Nenhuma energia ela consegue ficar com uma programação ad eterno. Você tem que sempre realimentar aquela energia, sempre colocar mais e mais energia para que aquele procedimento cumpra a sua finalidade. Quando eu pego esse cristal, a programação pode levar 1 a 2 dias na minha mão. Então eu tenho que limpar, consagrar, fazer com que a programação fique e tudo mais isso. Eu não ensino a ninguém. E aí eu isolo, por meio de um acúmulo de energia densa, aquele ser. Quando ele entra dentro daquele círculo feito por cristais, mais nenhum ser se comunica com aquele ser tentando entrar ou resgatar. Mas, numa distância de 5, 6 metros, seres podem observar, mas não interferir, porque é como se fosse uma redoma, ok? É uma redoma. Então eles ficam lá e ninguém pode se virar contra mim. O que acontece é, existem seres que ficam curiosos e eles podem vir a olhar e se fazer presente fora do círculo.
Mas aí é que cabe realmente a quem está trabalhando essas energias limitar-se. Ou seja, o testando demo ocorre na minha sala, eu vou para o meu quarto dormir. Ponto, acabou. Se algum ser que não está no círculo, mas ao redor, observando, for até o meu quarto para tirar alguma satisfação, eu consigo ter qualquer ação sobre ele, mas não sobre os seres do círculo, porque eu tenho que desfazer o círculo para interagir com esses seres. Ok? Ok. Os espíritos e obsessores podem se ver um ao outro, interagir, ou estão no seu mundinho, focados em si mesmos, nas suas obsessões e tudo mais, não lhes interessa. Ou seja, eles interagem. Raríssimas vezes os obsessores interagem, somente quando existe a cumplicidade da mesma energia. Vamos lá. Da mesma maneira que existe consciências diferentes entre pessoas diferentes, existem consciências diferentes no mundo espiritual. Essas consciências diferentes, elas são pré-determinadas com uma única vontade. Obsessores de vícios estão ligados aos vícios. Obsessores de drogas relacionados a drogas. Obsessores do cigarro ligados ao cigarro. Eu não vou ter obsessores do sexo, vício, farra e educação, entendeu? Hoje vamos aprender português e daqui a pouco eu vou sair para uma gandaia. Não, isso não existe. Por quê? Porque é como se a consciência daquele ser estivesse única e exclusivamente formado, sendo formado e induzido, influenciado por um estímulo. Então, o obsessor por si só, ele se predispõe dentro daquela energia. Foi aquilo que fez com que ele ficasse aqui preso à sua matéria. Então, dificilmente um obsessor de vícios vai buscar interagir com um obsessor de sexo. Dificilmente, tá? Mas eles podem estarem no mesmo ambiente? Podem. Então vamos supor que você esteja numa casa de swings. Eu nunca fui nesses lugares, nem tenho a menor curiosidade. Mas está lá numa casa de swings. Ali tem muitos obsessores sexuais. Mas você também tem energias de pessoas que podem utilizar-se de certas substâncias que são de vícios. Então o cara pode ter usado antes certas substâncias e ter ido ali fornicar. Então ele vai estar suscetível a os obsessores de vícios, mas agindo também em meio tempo ali com os obsessores sexuais. Eles abrem passagem. Então vamos lá. Olha que interessante o que eu observei ao longo de muito tempo. Um cara está sob a influência de um obsessor ligado diretamente à droga. E está conectado a esse ser. Quando ele chega numa casa de swing, então chega lá para falar com o seu wing, né? O seu wing está aí. O obsessor de vício, de sexo, ele vai ver que existe um obsessor de drogas conectado. Então dificilmente ele vai agir sobre aquela pessoa. Porque ele já está sob uma influência de um obsessor daquele tipo. Ele já está com aquele obsessor. E aquele obsessor meio que predetermina dizendo, esse cara é meu. Existem obsessores que chegam até a abraçar a pessoa. Eu já vi isso. Teve um psicólogo que entrou em contato comigo, psicólogo, tá? Ele tem uma clínica, ele entrou em contato dizendo, cara, eu tô com uma pessoa aqui que eu não sei o que tá acontecendo, você pode vir me ajudar? Tá bom. Cheguei lá e tinha uma menina, assim, abaixada, meio que grunhindo, assim. Eu falei, nossa, que louco! E aí deu para perceber que ela tinha um obsessor que estava segurando ela como se fosse, imagina uma raia, tá? Os braços assim envolvidos, então ela tinha uma mancha escura em cima dela. Na hora que eu cheguei e dei o tranco, esse obsessor soltou e a menina foi para frente e ela ficava olhando e falou, o que aconteceu? Eu falei, fica tranquila, pode sair, deixa esse cara aqui comigo. Aí sai tranquila, não fica. Mas ele predetermina que aquele ser, aquela pessoa é dele, entendem? Então o obsessor sexual, ele vai olhar, mas ele não vai interagir, porque ele já tem uma energia que está sobre ele. Ele vai falar com o mano, aí mano, manda as drogas, libera aí o cara pra nós. Não vai ter. Isso aí não é boca de droga, entendeu? Não vai. Eles vão para onde tem outra energia. Pode ser que o obsessor de vícios não esteja próximo, mas só acompanhando. Se ele estiver só acompanhando, mas não conectado de uma maneira direta, predeterminando o território, você pode ter uma influência de um terceiro obsessor que vai ser predeterminado por um fluxo maior de intenção de energia. Então, se o obsessor sexual tiver com uma energia muito mais forte, muito mais
vamos dizer assim, intensa, ele pode sim influenciar sobre a pessoa e fazer com que esse obsessor só fique olhando. O interessante desses obsessores sexuais é que eles vão agir isoladamente nos ambientes. Então, esses obsessores que ficam no seu wing, né, eles vão ficar somente no seu wing. Raramente eles saem do seu wing, né? Entenderam o que eu estou falando, né? Só para não ter problemas com os YouTubes, né? Então, no seu wing, naquela casa lá de folia, eles vão ficar ali interagindo com aquela energia que vai ficar girando. Raramente eles vão sair com as pessoas. As pessoas já possuem as suas próprias energias, já possuem seus próprios obsessores. O negócio desses seres é aquela energia dentro daquela casa, tá? De novo, raramente, sabe? E aí eu também abro um precedente para dizer, tem muita garota de programa que é muito mais limpa do que muita mulher da vida por aí, ok? É sério. Esses obsessores eles vão agir sobre o comportamento, sobre as emoções, os pensamentos, as atitudes de cada indivíduo. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu acho que eu abordei essa questão. Uma pessoa pode ter mais de que um espírito obsessor? Um obsessor ou mesmo que um encosto? A partir de que idade isso é possível? Caramba, quanta pergunta. Eu já vi, sim, pessoas com obsessores diversos. Mas, de novo, eles não estão pré-determinando um território. Eles simplesmente ficam acompanhando a pessoa. Então, já, por exemplo, durante um processo de análise de casa, já cheguei num ambiente e vi 2, 3 obsessores ao redor da cama de um indivíduo. Esses obsessores, eles tinham energias diversas. Então, energia mental, que interage diretamente influenciando a pessoa, a mente da pessoa, né? Como se fosse aquele cara do Senhor dos Anéis. É isso, o língua de cobra. Fica ali, ó. Tá? Então, interage diretamente com toda a atividade cerebral do indivíduo. E também outro obsessor que estava perto, que estava influenciando, por exemplo, toda a parte física do indivíduo. Então, pernas e toda a região do quadril. E isso realmente aconteceu. Então, o que acontece? Eles meio que agem individualmente sobre a pessoa e não simultaneamente. Então, em certos aspectos, eles ficam fazendo esse processo. Mas, de novo, é inconsciente. Eles não chegam e falam, aí, meu irmão, agora é tua vez, beleza? Falou aí, tô saindo fora. Não. É como se fosse um impulso, um instinto. É como se você... Vamos supor, você gosta de sanduíche de presunto. A sua irmã gosta de sanduíche de queijo. Se sua mãe coloca um sanduíche de presunto na mesa, quem vai comer? Você. Se sua mãe coloca o sanduíche de queijo, quem vai comer? A sua irmã. Se aquela pessoa fumou ou usou drogas, quem vai interagir? Obsessores de vícios de drogas. Se aquela pessoa ela tem atos sexuais que são impulsivos, quem vai agir? Os obsessores sexuais. Então vai muito da pessoa, ok? É importante esse tipo de coisa. O obsessor é o mesmo que um encosto? A grosso modo, sim. Tá? A partir de que idade isso é possível? Cara, tem crianças que podem possuir certas energias desse tipo, tá? Então vamos lá. Uma criança nasce numa família de drogados. Que tipo de energia essa criança tem? Que tipo de obsessor vai ficar em cima da criança? Ok? Então, uma criança nasce, por exemplo, numa família que só tem briga, só tem raiva, só tem discussão, só tem ódio. Que tipo de energia vai agir sobre essa criança? Vocês entendem? Então, é uma energia direta sobre o indivíduo. Direta, tá? Vamos lá, tem muita pergunta sua, eu acho que eu vou colocar para outra playlist, porque você me fez aqui um emaranhado de dúvidas. O espírito de um suicida irá influenciar as pessoas a se matarem também? Sim. Assim como o de um alcoólico pode influenciar a beber ou fumar? Sim. E a gente mostrou isso no Limpeza de Casas, o Quarto do Pânico. Se vocês querem saber sobre o que é essa influência, a gente demonstra um obsessor no seu habitat natural, ligado realmente ao suicídio, num vídeo que a gente colocou na playlist Limpeza de Casas, chamado O Quarto do Pânico. Tem 2 partes, e nessas 2 partes vocês vão ver o que acontece com um obsessor
uma pessoa que se matou e tornou-se um obsessor e estava agindo diretamente sobre a família. Lá tem toda a explicação para vocês, tá? Se alguém fuma e bebe, pode levar para casa espíritos de vício? Claro, que pergunta. Mas o corpo energético fica sujo, não é? Claro que fica. Você está intoxicando o seu próprio corpo físico. Você está criando uma influência por uma bebida, causando, vamos dizer assim, um desequilíbrio sobre você. Físico, porque você começa a ver coisas, né? Emocional, porque você muda a sua vibração do seu emocional. Mental, porque você já não sabe nem mais quem você é, né? Você fica doidão. E aí você fica suscetível a qualquer tipo de energia que está ao seu redor. A aquisição do obsessor de vícios acontece no momento imediato, automaticamente? Não sei. Aí desculpa. Aí você começa a perguntar coisas que também aí vai de cada indivíduo, Thelma. Aí você já está indo para uma linha sem nexo. Quer dizer que, não, ele espera 5 minutos, vou dar 5 minutos pro cara ficar doidão, hein? Tequila, hein? Porra, tempo bom. Aí não sei, vai depender de cada indivíduo, tá, Thelma? Vamos lá, de novo, pé no chão, Thelma. Esses espíritos podem tentar influenciar outra pessoa que não fume nem beba a fazê-lo? Sim, até mesmo as formas de pensamento. Se você vai num bar, você está sendo bombardeado por formas de pensamento de beba e fuma, tá? Você é influenciado, não tem como. Isso não precisa nem de espíritos para fazer, Thelma. Chama-se formas pensamento. Para quem quer saber sobre isso, nós temos uma playlist chamada Desmistificando as Crenças Populares, onde temos a explicação sobre formas pensamento, tá? Aí ela conta a experiência dela, a influência dela e tal. Thelma, o resto das suas perguntas são também complicadas, assim. Duas pessoas que não se gostem, aliás, que se odeiem, depois de mortos, continuam a ter rivalidade um com o outro, Thelma, elas não vão nem se ver. É sério, não vão se ver, porque elas vão sendo reencaminhadas de novo. Elas vão para um processo de reencarnação. Você não vai ver. Você não vai chegar lá em cima e falar: ô, tia Anastácia, quanto tempo faz tempo? Olha, tio João, olha que coisa linda, tá saudável? Que corpinho é esse, hein? Fez dieta no céu? Não. Ariovaldo. Ô, Ariovaldo estudou comigo no pré. Olha como ele cresceu. E esse cabelo aí, hein? Rapaz, tem que dar um corte. Tá cabeludo no céu? Olha ali, eles não vão deixar, hein? São Pedro não vai deixar você entrar ali no céu com esse cabelo, não. Não, querida, isso não existe, tá bom? Você nem vai vê-los, tá? Você nem vai ter contato. É mesmo verdade que quando formos somente espírito podemos nos deslocar em segundos com o pensamento? Sim, é a sua consciência que lhe conduz. Mas mantemos algum tipo de... Vamos de novo explicar para a Thelma. Thelma, é o seguinte. Vamos lá. O que vai existir depois da sua morte é só a sua consciência. Isso dentro da doutrina budista. Dentro do espiritismo, eles acreditam que a sua alma vai ficar por aí. Beleza, tá? Né? Seu espírito vai ficar por aí, sua alma vai ficar por aí. Tem certos espíritos que falam alma, tem certos espíritos que falam que é espíritos. Tudo bem. Sua consciência vai ficar vagando por aí. O que vai predeterminar o seu estado entre um lugar e o outro é a velocidade do seu pensamento. Por quê? Porque quando você morrer, você vai ter milhões de pensamentos acontecendo simultaneamente. Como está meu cachorro? Onde está minha mãe? Por que eu nunca fui para Paris? Por que eu nunca comi o cheeseburger? Você vai ficar doido, sua mente vai surtar. Mediante a isso, se você virar um obsessor, porque espíritos evoluídos não ficam na Terra, os espíritos evoluídos eles são conduzidos e são levados. Somente os obsessores, aqueles que ficam presos à matéria, que ficam aqui. Esses espíritos que ficam presos aqui, que vai fazer com que a mente deles realmente, que o surgimento deles ocorra em certos lugares, é a velocidade de sua consciência ou de seus pensamentos. Eles vão com o tempo deixando de ter pensamentos, de exercitar a sua consciência. Por quê? Porque eles se tornam muito mais apegados ao instinto do que à razão. Espíritos que possuem a razão, eles são encaminhados novamente à reencarnação, porque eles aceitam a morte, eles entendem a morte, entendem a situação da vida. Aqueles que ficam aqui presos, eles agem pelo impulso, pelo instinto, pela sua necessidade. Então, eles ficam ainda no seu estado mais animalesco, ok?
por favor. Entenda isso que é importante. Existe alguma espécie de hierarquia no mundo espiritual? Não, o mundo espiritual não é um jogo de Pokémon nem de RPG, tá? Não existe hierarquia. O que você tem são pessoas que faleceram mediante a seus problemas, as suas necessidades, aos seus defeitos, e eles devem ser tratados de uma maneira única e exclusiva, e não como uma hierarquia, mas sim com respeito, de uma maneira individual, tá? O resto das suas perguntas eu não tenho como responder, porque é tudo e se, tá bom? Então eu agradeço, Thelma, mas você realmente fez zilhões de perguntas e fica muito difícil responder tudo aqui, tá? Eu vou ver se eu consigo levar por mais uma segunda-feira, mas de novo, assista mais o canal, Thelma. E a gente não trabalha com condições e se. E se uma pessoa morrer na Lua, o espírito dela vai ficar na Lua? Não vou ficar trabalhando com e se, tá bom? De novo, assista o canal, explore as playlists, explore aquilo que a gente traz de observação real, situações reais e não especulativas, tá bom, gente? É complicado, mas a gente também tem que colocar limite a certas coisas, tá? Eu vou ver se ainda tem mais uma página de perguntas aqui. E aí eu vou ver o que eu consigo tirar aqui para a gente poder explicar sem entrar em fatores especulativos, tá bom? Então é isso. Agradeço de novo. Muito obrigado a todos por fazerem parte da família Spook Houses Casas Assombradas. Obrigado por estarem aqui presentes, por assistirem aos vídeos. Galera, o que eu falo para vocês são 34, 35 playlists. Vocês vão clicar em playlist e lá tem tudo o que vocês precisam saber. Quero saber sobre podcast. Nós temos diversos podcasts, muito legais, por sinal. Livros raros que eu sei que pouquíssima gente vai ler. Então eu trago para vocês um conhecimento único para que vocês possam, por meio de ouvir, obter o devido conhecimento. Desmistificando as crenças populares, aquelas coisas que a gente escuta quando criança, sabe? Aquelas coisas que não são verdade. Será que é verdade? Não é? A gente desmistifica para vocês. Tenho testando demo, EVP, as análises, o Spook Murder Houses, que é muito legal. Tem muita coisa legal para vocês. Então explore as playlists, tá bom? Bom, no final, o que eu digo sempre é: eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, que por meio de técnicas alternativas a gente possa auxiliar a medicina tradicional, complementando os tratamentos para enfermidades físicas, emocionais e mentais. E aí entramos em critério espiritual e as limpezas de casa e as limpezas de áreas comerciais, tudo isso solicitado por um único endereço de e-mail. Não é São Longuinho, não é Sete Ondinhas, não é Facebook, não é Instagram, não é nada disso. É somente um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com, ok, gente? É somente esse endereço de e-mail. Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos duas possibilidades. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo e você doa R$8 tornando-se membro do canal. E o programa PayPal de doação, que também encontra isso aqui embaixo. Você pode copiar esse linkzinho que está aí, colocar no seu browser e aí você pode fazer a doação de qualquer valor. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos. E Thelma, eu peço desculpas, mas cara, é muita coisa que a Thelma me... É uma página inteira, na verdade 2 páginas, tá, Thelma? Assim, eu vou ver o que a gente pode responder aqui, porque de novo tem muito e se, e é difícil trazer tanto e se aqui, tá? Mas é isso. Muito obrigado a todos. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.